Continuando nosso bate-papo, né? Que aqui eu vou, o bom desse tipo de vídeo aqui que eu vou conversando, aprendendo, né? Pegando algumas dicas, é sempre muito rico também para mim, né? Mas eu pensei em agora entrar um pouco na parte do doutorado. Quanto tempo tu está em qual semestre, ano? Eu vou entrar agora no segundo ano. Eu entrei na metade de 2019, né? Acho que foi em agosto, então agora é agosto de 2021 vai fazer o segundo ano. Sim. Tá na metade do curso, né? Sim, já vai para a metade do curso. Metade final, são 4 anos. E tu foi lá do século XX agora lá pro século XIX, né? Tu volta para Marx, para estudar. Então, queria conversar contigo agora um pouco sobre o Marx. Porque sabemos, obviamente, né, que o Marx é muito polêmico, justamente pelo cenário político mundial, não só aqui no Brasil, né? Sim. Então, vamos... acho que inicialmente tu, assim como tu fez com o Lukács, eu acho bem interessante isso, né? De demarcar, assim, quais são os pontos básicos do Marx, né? E o significado do seu materialismo, enfim. Então eu diria conversar um pouco sobre ele, os pressupostos básicos do pensamento dele. Eu acho que o interessante, o que torna as coisas um pouco mais polêmicas, assim, é que o Marx ele tem uma história peculiar, né? Na própria história assim, da filosofia, né? Porque, claro que eu acho que muitos autores, assim, eles podem ser distorcidos, né? Por outros estudos, enfim, né? Mas no caso específico dele, assim, né, acho que a própria existência da União Soviética, né, contribuiu muito para difundir assim, concepções assim, fora assim, das zonas de departamentos de filosofia, assim, mas a dimensão do pensamento dele, né, ganhou força na sociedade. Né, então, com certeza tem filósofos assim, que você vai perguntar para as pessoas e talvez elas nunca ouviram falar, assim, né, mas é difícil alguém que nunca tenha ouvido falar de Marx. Assim, né. Por exemplo, Hegel. Se é um grande expoente aí, pouquíssimos. Isso, se você não passou por um curso de filosofia no ensino médio, algo assim, né? Exato. Teve contato, é difícil você ouvir falar. Mas acho que o Marx todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, né? Enfim. Até porque é uma nota interessante, né? Eu não lembro onde eu li isso agora, mas acho que é bem comum, enfim. Toda vez que a gente supera uma crise no capitalismo, alguém declara o Marx morto, né? E toda vez que tem uma crise, alguém ressuscita ele, né? Então... Acho que esse contexto aí de 2008... Eu lembro de 2008, né? 2003, 2008 e assim vai. Isso. 2013 foi uma crise, assim, geral, não só no Brasil, no mundo, assim, né? Você teve a emergência de... Enfim, teve a Primavera Árabe em 2011, né? Teve aqui no Brasil em 2013, do Chile ano passado. Então, acho que todo esse renascimento político, assim, que está vendo, né? Torna ele um autor muito interessante, né? Mas, enfim, assim, ele especificamente, assim... eu acho que talvez seja fundamental entender que ele se formou, né, num contexto alemão onde a obra de Hegel era muito presente, né? Principalmente aquilo que se chamou dos jovens hegelianos, né? Então você encontra uma vasta literatura biográfica hoje em dia, né, sobre os jovens hegelianos de direita, os de esquerda, né, que eram foi um livro, acho que David Strauss, né, acho que foi esse sujeito, né, que fez a divisão lá, e na época mais ou menos as pessoas até se intitulavam, né, eu sou o hegeliano de esquerda ou de direita. E permanece até hoje, né, essa divisão, né. Isso. E o Marx entra nesse cenário, né, então eu acho que na década de 1830 ele começa a fazer filosofia, e o ponto central de disputa assim, desses jovens hegelianos era a teoria da autoconsciência, né, de Hegel, né. Se você pode reivindicar ela para movimentos políticos assim de oposição ao Estado prussiano, né? Ou se você, digamos assim, se você assumir as teses do Hegel da juventude, você tem que separar radicalmente, né, um suposto Hegel tardio, assim, né, que seria mais conservador. Enfim, e o Marx entra nesse cenário, assim. E o que é mais interessante é que acho que ele é o primeiro a romper com essa possibilidade de você falar de um Hegel à esquerda ou um Hegel à direita, né? E também de imputar assim, posições políticas puramente ao Hegel, né? Quando ele está escrevendo os manuscritos econômicos filosóficos, né, que por sinal também nunca foi publicado, né? Foi mais um texto de autoesclarecimento, uma tentativa de publicação, e depois ele deixou para trás. Ele fala que o objetivo central daquele capítulo sobre Hegel, né, é desmistificar a tese de que você tem um Hegel que se tornou conservador ao longo da vida, né? Ele fala, não, a teoria política do Hegel, né, ela tá, digamos assim, se ela não tem compromisso assim com uma transformação social, né, do tipo socialista, comunista, ou qualquer coisa assim, né, é porque os próprios princípios da filosofia idealista dele são princípios que justificam, né, a sociedade moderna, enfim. Isso não quer dizer que ele seja o que a gente entende hoje por um conservador, né, mas quer dizer que ele, digamos assim,
ele buscava fundamentar as instituições da sociedade moderna. Enfim, seja ela a forma qual for. Claro que acho que na filosofia do direito ele defende uma monarquia constitucional, que a gente chama. Mas, enfim, nada impede ele de estar compromissado de uma maneira mais geral com a democracia liberal também. Né? Sim. Enfim. As várias leituras possíveis, né? Isso. E muitas das instituições que ele descreve lá são instituições totalmente da democracia liberal, né? Como, enfim, acho que ele não era a favor de um Estado absolutista, assim, né? Mas, enfim. E aí o Marx entra nisso e ele fala, olha, bom, se os problemas estão aí, né? Os problemas residem no caráter especulativo da filosofia hegeliana, né? Que ela não pode ser usada para você fazer uma filosofia que combata, assim, radicalmente, não só aquele Estado prussiano particular, né? Mas todas as instituições modernas, né? E porque talvez o problema, assim, né, da grande miséria que o trabalhador necessariamente vive, ele está fundado no modo de vida, assim, no modo de produção. Né? Então ele fala, né, se coloca esse problema depois num capítulo lá que se chama o trabalho alienado, né? E ele fala como é que eu vou explicar esse fato empírico, né? Que quanto mais o trabalhador produz, mais pobre ele fica, né? Enfim, essa não era uma coisa que passava aos olhos em brancos dos economistas políticos. Né? Os economistas políticos sabiam muito bem isso. Né? Só que eles tinham uma teoria para explicar isso. Eles falavam, olha, existe a propriedade privada. Né? Só que o problema do Marx, ele falava, olha, mas os economistas políticos eles assumem que a propriedade privada é um fato natural. Por outro lado, você tinha o mesmo tipo de justificação no idealismo hegeliano. Né? Ele é um defensor assim, da propriedade privada, digamos assim. Né? Mas o modo de defesa dele era uma fundamentação filosófica. Né? E ele fundamentava isso na tese da alienação do espírito. Né? Então, ou seja, são externalizações, né, que os agentes e suas autoconsciências fazem na realidade, né? E elas ganham uma existência objetiva. Né? Enfim, daí você tem a propriedade privada, a religião, o Estado, né? Todas as instituições modernas, assim. E só que para você superar elas, né, então o Hegel falava, você tem que conceitualizar elas, né, você tem que reconhecer que é a sua autoconsciência, né, que está ali presente, né. Enfim, isso aí tu deve saber melhor, né? Não, mas perfeito. Enfim, só para dar um pano de fundo geral. É bem importante isso para até mostrar a vinculação dele com o Marx, ou do Hegel, né, do Marx com Hegel, ou mesmo com os economistas clássicos na época. Isso. E daí eu acho que esse naturalismo bruto da economia política de um lado, né, que falava, olha, a propriedade privada é um fato natural e ela existe em todos os tempos históricos, né. Marx rejeitou isso, né, e por outro lado ele também rejeitou uma espécie de fundamentação filosófica, né. Por quê? Porque ele via, acho que no idealismo e no caráter especulativo da filosofia hegeliana, né, uma maneira de justificar, né, essas instituições modernas, né, porque você reconhece, enfim, que de fato elas são alienações do sujeito, né, mas você supera essas alienações por meio da própria filosofia, né, que é o espírito absoluto. E nesse sentido, enfim, Marx fala, né, uma anedota, você conserva isso porque você está superando isso só nas consciências, né, você está superando isso teoricamente. E aí, então você tem uma filosofia prática, idealista, né, e uma economia política do lado, né. E o Marx fala, mas talvez você arma assim um campo, né, e ele fala, mas o problema talvez seja que a filosofia seja incapaz de resolver essas questões, né. Isso é um problema da prática. E acho que aí ele funda digamos assim, até agora ele criticou essas posições, assim, né, claro, bem grosseiramente, né, de um ponto de vista interno, né. Ele não simplesmente adotou um princípio e ficou opondo, assim, né, eu sou materialista, você é idealista, mas ele falou, bom, mas o problema, assim, de não resolver os problemas do mundo real, ele vem interno a essas concepções, né. Então eu vou adotar uma posição materialista, um pouco inspirado pelo Feuerbach, né, e ele falou, a gente tem que entender que esses problemas são problemas práticos, né, o problema da economia, do modo de vida econômico, né. E aí ele vai, acho que a partir daí ele não postulou tese nenhuma, né, na juventude, assim, alguns teóricos dizem que já tinha algumas teses lá, mas eu acho que ele mais ou menos enxergou o problema, né, e ele falou, bom, mas talvez o que a gente tem que fazer seja uma crítica da economia política, né, e aí o Marx vai ter uma passagem na Sagrada Família, depois que é um outro livro. Até de obras, né, essa primeira parte do jovem Marx, quais seriam essas obras que ele trabalha? Essa fundamentalmente foi um dos manuscritos econômicos, né, que é de 1844. Tá. Mas até ali ele tinha escrito já, embora acho que publicado ali só tinha alguns artigos na Gazeta Renana, que era um jornal lá de Colônia na época, e é sobre a questão judaica e introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, que tem a obra também nos manuais, né? E a obra ela só foi ser descoberta depois, né, em 1932. Sim.
Ela, enfim, escreveu em 1843, na lua de mel dele, escreveu uma obra sobre Hegel, né? E Ele tava lá, né, pensando em Hegel, né? porque isso é a filosofia do direito. E, enfim, e aí esse é o período que a gente conhece didaticamente, né, como Jovem Marx, né? Tem até um artigo do Marcelo Musto, que é um autor, ele fala que o Jovem Marx é um mito, né, inventado pela historiografia posterior. Mas acho que nada impede da gente usar o nome didaticamente para É que é comum usar para vários filósofos, né? Então, exatamente. vamos pensar nisso. E acho que ali, enfim, ele se esclareceu que o problema era você não pode, digamos assim, fazer uma teoria, né? Acho que eu tô aqui também não estou sendo tão imparcial, né? Porque acho que esse é um assunto da minha tese, né? Que nesse período de formação, então, ele identifica algo que é uma impossibilidade de você fazer uma filosofia prática revolucionária ou que tem impacto mundano, né? E daí essa já entra a tua posição sobre a leitura. Isso, essa já é uma posição minha, assim. Sim. E aí, por quê? Porque necessariamente para ele você fazer teoria normativa, né? Do tipo, sei lá, filosofia prática, fazer uma ética, fazer uma filosofia política, ou você fazer economia política, você está encarando a realidade de modo teórico, né? Por exemplo, quando você faz a tese de que a propriedade privada, né, ela é uma externalização dos homens, né? E ela encontra, sei lá, uma existência objetiva depois disso no mundo real, e que você tem que reconhecer a função dela para saber onde aplicar ela, assim, mais ou menos no dia a dia, né? Sei lá, qual que é o papel que a propriedade privada tem que cumprir para o bem comum, para a responsabilidade social, você já está encarando as coisas de modo teórico, né? Não é uma simples posição dizendo assim, o Hegel está só escrevendo e não está praticando, né? Não é um argumento que a gente encontra no dia a dia muito comum, né? Você fala muito e não faz nada. Não acho que seja por aí, assim, mas você tem que fazer uma filosofia ou qualquer coisa assim que encare, né, as coisas de modo prático. Justamente porque esses problemas são problemas práticos, né? São problemas que você não são problemas teóricos, não são problemas das formas de consciência, né? Ou diz o Marx, eles não são problemas da ideologia, assim. Sim. É que tem vários conceitos aqui do Marx, né, que acabam ganhando o próprio termo ideologia, por exemplo. Isso. Né? Eu acho que o termo formas de consciência é uma maneira bem clara, assim, né, de você dizer muito mais do que ideologia, né, que parece um conceito. Exato. Você dizer as formas de consciência que a sociedade tem dela mesma, né, e quais seriam essas formas, né? O direito, o próprio Estado, a religião, a filosofia em geral. Sim. Daí o materialismo histórico, exato, etc. Né? E aí você então tem uma posição que é dizer, olha, esses problemas não são problemas das formas de consciência, né? Esses são problemas reais, brutos, assim, né? Que acontecem com as pessoas diariamente, né? E aí você tem então que fazer uma crítica da economia política, né? Até o subtítulo do Capital depois, Sim. né? E, enfim, numa passagem lá daquele Sagrada Família, que é um escrito de polêmica contra os jovens hegelianos, né? Ele fala, uma certa altura, defendendo o Proudhon, né? Pierre Joseph Proudhon. Embora ele também fosse um crítico do Proudhon, mas ele defende ele contra esses jovens tem uma treta entre eles também, hegelianos, porque o Proudhon seria o primeiro a fazer uma crítica da economia política, né? E por quê? Porque ele não procurou ficar fazendo uma teoria normativa assim sobre a propriedade privada, né? Ele falava, não, a propriedade privada é a causa desses problemas, né? Ela é derivada de um modo injusto de como o trabalho social é distribuído e produzido pelos agentes, né? Enfim, só que ele fala que algumas categorias do Proudhon não davam conta do problema e você tem que fazer uma crítica muito mais rigorosa, assim, né? Mas, enfim, ali já, então, o Proudhon, embora fosse um filósofo, né? Ele era uma pessoa ativa nos movimentos sociais, né? Ele era um anarquista, um militante político, assim, né? E aí você vê que, enfim, o Marx deu valor muito mais para alguém que estava ligado àquela prática, assim, ou para usar o termo, encarava de modo prático essas coisas, né? Em detrimento da filosofia política hegeliana da época que fazia isso, né? E aí, enfim, acho que esse é esses são os pressupostos básicos assim, do Marx, né? Claro que você só vai ter uma formulação adequada de tudo isso no Capital, nos manuscritos para o Capital, né? E como o Capital também é uma obra inacabada, assim, é muito difícil saber a posição final do Marx, né, sobre como você daí teria, em fato, que enfrentar as crises econômicas e tudo isso, né? Claro que acho que ele tem uma posição muito definitiva que é marcada no Capital, né, de quais são, então, as relações fundamentais, né, universais e necessárias que você tem para falar de capitalismo, né? Ou seja, de um modo de vida onde a propriedade privada se generalizou, né? Claro, ela existia em outros tempos, né? Na Roma Antiga, por exemplo, você tinha propriedade privada, mas ela não era a relação universal, né, de modo de organização da sociedade.
E aí, no Capital, acho que ele encontra isso, né? Então, você encontra elementos universais e necessários para se falar de capitalismo, né? Mas o capitalismo é um modo de produção historicamente específico, né? Sim. É transitório, né? E acho que esse era um pouco também daquela crítica juvenil que ele fazia, né? Os economistas políticos, que eles eternalizavam isso, né? Como se fosse um fato natural. E, por outro lado, também a tendência da filosofia idealista de eternalizar isso, né? A gente não precisa resolver não precisa superar a propriedade privada para resolver os problemas sociais, né? Você pode ter modos de administração distintos da propriedade privada, né? Que acho que é muito discutido agora na filosofia política do século XX, né? Como o liberalismo, o comunitarismo, né? Nenhum deles ataca fundamentalmente a propriedade privada, né? Todos eles, talvez a saída mais normativa e imediata seja um modo de administração baseado em critérios de justiça diferente. De modo geral é isso, né? Por isso que eu acho que o Marx fica um pouco fora da filosofia política, assim, né? Nesse sentido que ele fala, não, a solução do problema ela não é teórica, né? Não é a filosofia que vai dar.